Excelências, inicio minha fala, com muito respeito, trazendo célebre frase do maior advogado que esse país já teve, Evandro Lins e Silva. E ele disse, se um pecado cometi na profissão, foram as poucas vezes em que acusei. Das defesas, não me arrependo de nenhuma. Tarefa árdua a de acusar. Não é para os precipitados, tampouco para os que enxergam o tribunal do júri como uma partida de futebol, em que cada acusado condenado é um gol marcado. Maneira imprudente de lidar com a vida alheia. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito, Jéssica, é um prazer imenso estar diante de vossa presidência, quem já cansei de externar esse respeito hoje aqui. A senhora mostrou realmente muita competência e faz jus a todas as honrarias e méritos que tem. Já tinha ouvido falar do seu nome. Primeira coisa que me disseram lá no Paraná, amigos, tribunos, a juíza de Lages é uma excelente juíza, nova, mas muito competente. Levarei seu nome, levarei sua competência e essa excelente presidência novamente à cidade de Curitiba, onde ratificarei o que presenciei aqui. Um prazer em conhecê-la, muito obrigado pelo respeito que teve para com essa defesa. Cumprimento da mesma forma a representante do Ministério Público, externo aqui meu respeito. Estamos hoje em lados antagônicos, mas nós dois exercendo nosso labor, exercendo nosso trabalho, defendendo aquilo em que acreditamos. Por isso, doutora, como Vossa Excelência disse, eu faço minhas as suas palavras. Também estou aqui para defender a correta aplicação da lei. Respeito sua posição, respeito sua postura e externo publicamente o meu respeito à senhora hoje representante do Ministério Público. Assistente de acusação, advogado como eu que está auxiliando a acusação, meu respeito ao senhor. Todos sabemos que estamos aqui defendendo aquilo que acreditamos. Cumprimento meus amigos, irmãos, Dr. Henriques Lamarques, Dr. Cláudio, doutor nos acompanha nessa árdua batalha de exercer a defesa. Excelências, cumprimento também os agentes policiais, a quem tenho muito carinho, e foi por vocês que eu conheci a cidade de Lages. Foi assim que o pai do Kelvin me conheceu, defendendo um honroso policial militar de Santa Catarina, classificado aqui na cidade de Lages. Saí do Paraná e vim aqui defender um policial militar que, no exercício da função, usando dessa farda de muito respeito, usando dessa farda, defendeu a sociedade e precisou contratar um advogado para lhe defender. É muito difícil explicar para as pessoas o que é ser um advogado criminal. É muito difícil. Mas eu esclareço a Vossa Excelência. Sou advogado com muito orgulho. Por quê? Aquele que precisar de alguém para lutar pela correta aplicação da lei poderá contar comigo. E um honroso policial militar dessa cidade, conhecido aqui, não é mesmo, São Paulo? Um honroso policial precisou do meu trabalho. E eu vim prontamente, com muito orgulho, assim nos conhecemos. E hoje tenho aqui o compromisso de exigir nada mais, nada menos do que a correta aplicação da lei. Serventuários da Justiça, da mesma forma, externo o meu sincero respeito e admiração. Senhor Atílio, senhora Aline, senhor Adriano, senhora Simone, senhoras Ednas, senhora Fernanda, peço licença para me aproximar de Vossas Excelências, sem máscara. Por isso vou manter um certo distanciamento. Fiquei tão feliz quando a doutora juíza permitiu que falássemos sem máscara.
tão difícil falar. A gente engole a máscara, quase não respira. Excelências, com muito respeito, vou me dirigir a vossas excelências hoje, juízes. E muito foi dito aqui hoje. Um advogado foi contratado para defender esse cidadão, como se eu estivesse defendendo um leproso, como se eu estivesse defendendo um inimigo capital da sociedade, como se eu estivesse defendendo o maior traficante que por essa cidade já passou e deixou muitas vítimas. Estou defendendo um cidadão, um pai de família, a quem externo aqui sim o meu respeito, porque, como nós, também é um cidadão. Esse processo não retira do Kelvin a condição de cidadão e de sujeito de direitos, embora parece-me que tentaram retirar dele essa condição de cidadão de direitos. Benedito Neto, quero aqui publicamente externar o meu respeito por você também. O senhor ouviu dizendo hoje, tenho certeza que o Neto é uma boa pessoa, tenho certeza que o Neto é um bom homem, tenho certeza que você é um homem de caráter, nada tenho contra você, inclusive o Kelvin também disse que nada tem contra você. Aqui não há uma balança a pesar quem é mau e quem é bom. Não há aqui anjos e demônios. Não há aqui uma luta, Senhor Paulo, do bem contra o mal. O que há aqui é um processo, e o tribunal do júri é formado por processos de lágrimas. É difícil. Os processos que aqui chegam são processos complexos. Isso é normal. Não sei se vossas excelências já foram juízes, hoje juízes. Não chega aqui processo sem lágrima. Aqui é o tribunal das lamentações, o tribunal das dores. Mas, por trás de tudo isso, por cima de tudo isso, acompanhando tudo isso, existe uma lei. Vossas excelências devem estar se perguntando. E escutamos esse advogado perguntar para pessoas, para as testemunhas, desde as 10 da manhã. Por que há tantas perguntas? Qual é a estratégia? E não há aqui estratégia de defesa. Não. E não há aqui estratégia de defesa. Não. O que nós faremos é expor o processo. E após conhecermos a verdade, iremos aplicar a correta aplicação da lei. Só há um pedido feito por essa defesa aqui hoje. Que a lei seja aplicada. Jacinto Nelson de Miranda de Coutinho, é um advogado, ele diz assim: a descoberta do fato, há um preço a ser pago pela democracia, não avançar nos direitos e garantias individuais. Quando eu grito, respeite a Constituição, eu grito pelo direito de todos que aqui nesse plenário estão. Hoje eu defendo o direito dele, mas não posso fechar os olhos aos direitos de todos. Não posso me calar diante da violação de direitos. Hoje, o vento está assoprando nele, mas um dia esse vento pode virar e pode assoprar contra nós. Vamos aplaudir hoje, por vingança, o descumprimento da lei porque eu não gosto dele? Vamos aplaudir hoje o descumprimento da lei porque quero me vingar? E quando a lei for descumprida contra nós, vamos gritar a quem? É disso que se trata. O que se trata aqui hoje é, há uma lei em vigor nesse país. E o que nós combinamos, Dr. Hendricks, é que a lei seja corretamente aplicada. Com certeza. Não é pedir muito. Por isso eu vou me limitar única e exclusivamente ao processo. Ao processo. Não farei acusações, não vou humilhar pessoas, não vou ofender pessoas. Benedito, não preciso te atacar. Não preciso. Suelen, não preciso te ofender e não quero e não cabe a mim ofender pessoas. Espera lá. Quem está sendo julgado aqui? Kelvin. E não é nenhum demérito trazer a verdade. Pelo contrário, não estamos na pele dele. Não estamos na pele dele. Ele sabe que errou. E quando errou, tinha 18 anos. Mas espera, vamos passar a mão na cabeça de um piá de 18 anos? Não, homem formado. 18 anos já é homem, tanto que ele diz. Aquele que tem 18 anos pode ser punido. Só que sabemos que a idade não traz a maturidade. Hoje continua jovem, 26 anos, continua jovem, mas um pai de família com 2 filhos, quem sabe, um casamento e 2 filhos tem me trazido a maturidade.
o que não tinha com 18 anos. Benedito também, na época, tinha 18 anos. Jovens que tiveram suas diferenças e não souberam tratar com isso, serão responsabilizados? Sim. A primeira coisa que eu falei para ele quando o Paulo me ligou: Jeffrey, me socorre, por favor. O meu menino me confessou que está mentindo há 8 anos. O meu menino, em prantos, chora aos pés de um pai, dizendo: pai, eu errei feio, eu minto há 8 anos, mas fui eu que dei uma facada no Benedito. E eu não aguento mais mentir, eu não quero mais viver essa mentira. Não estou pedindo aqui clemência, tampouco vou pedir a sua absolvição. Tampouco. Mas os senhores devem conhecer a verdade. Eu estou aqui para trazer a verdade e mostrar a vossas excelências. A este fato, a lei reserva esta punição. A este fato, a lei reserva este artigo. A gente chama isso de adequação formal. Adequação formal. Cara crachá. Um fato se adequa formalmente a uma norma. A verdade foi posta aqui hoje. Não está negando legítima defesa, não está pedindo clemência, tampouco eu peço para que tenha dó. Eu falei: você errou? Errei. Sabe que errou? Errei. Mas que pague pelo que fez. Pague pelo que fez. A acusação muito disse que hoje o plenário não produziu a verdade. A verdade foi produzida em outras audiências. Então vamos trazer o que está no processo. Vamos lá, vamos analisar o processo. Depoimento do Benedito no inquérito. Vamos lá. Primeiro depoimento do inquérito. Tudo que eu vou mostrar e pedir é que a lei seja aplicada corretamente. Benedito disse, na primeira oportunidade que teve, que se aproximou um rapaz e perguntou ao declarante: você é o neto? Tendo o declarante confirmado. Que então o rapaz perguntou se sabia quem ele era, que prontamente respondeu que não, contudo, pela fisionomia, sabia tratar-se de Kelvin. Então veja, quando abordado por Kelvin, já sabia que era Kelvin, não havia capuz, não estava escondendo a cara, não premeditou. Tudo bem, Jeffrey, o que se conclui da cara limpa, rosto limpo? A ausência de premeditação. Se eu premedito matar alguém, eu não vou com a cara limpa. Numa segunda-feira, numa região que a promotora conhece melhor do que eu, é cheia de pessoas. Várias testemunhas. Não há premeditação. Já viram criminosos cometendo roubo a banco que eles premeditaram? Balaclava, rosto tampado. Benedito já o reconheceu, Sheila disse: eu vi o rosto dele. Isso demonstra que não houve uma premeditação. Que Kelvin se aproximou e desferiu um golpe contra a barriga do declarante, que inicialmente imaginou tratar-se de um soco. Contudo, quando o autor se afastou, percebeu que em sua mão havia uma faca. Benedito disse, já no inquérito, lá no calor dos fatos, que após o golpe, Kelvin fugiu. Ali ele não disse que após o golpe, um policial apareceu. Que após o golpe, a Sheila me defendeu. Não, que após o golpe, Kelvin fugiu. A lei fala disso? A lei fala disso. Foi Benedito quem disse que após um golpe, Kelvin fugiu. Por favor. E Benedito foi ouvido em outra oportunidade. Só que depois de algum tempo, ele começou a mandar mensagem para mim de número estranho. Um número desconhecido mandou mensagem dizendo que era a Suelen, que ia marcar um encontro comigo. Só que pelo decorrer da conversa eu percebi que não era ela. Daí eu disse: não, eu sei que é você, que é o que está me mandando mensagem, tal. E nisso foi a primeira ameaça que eu recebi dele. Que ele pegou e falou assim: não, eu quero te encontrar. Mas ele falou assim: mas eu só quero te encontrar só para te dar um soco. Porque eu não vou te matar. Eu já cansei de matar. Se eu quisesse te matar, teus ossos já estariam aqui no meu quintal. Isso foi uma coisa meio forte para mim. Ele escreveu isso? Ele escreveu isso numa mensagem de texto. Tu chegaste a guardar, imprimir, eu fazer não print, não coisa fiz assim? isso. Eu até tentei entrar em contato com a TIM para ver se elas tinham guardado a mensagem, só que elas que não tinham, porque daí era SMS ainda, na época do SMS era mais difícil. Vocês viram ali? Benedito disse, ele me ameaçou. E ele disse, o Benedito disse, Kelvin me ameaçou. Kelvin disse, eu vou te dar um soco.
eu não quero te matar, eu vou te dar um soco. Lá no calor dos fatos. Esse depoimento não foi hoje. Mas Jeffrey, hoje ele disse a mesma coisa, sim? Quem disse que Benedito está mentindo? Em momento algum eu disse que o Benedito é mentiroso. Não é. Em momento algum eu disse que Benedito está mentindo. Em momento algum. Inclusive, eu falei para o Kelvin, pouco me importa se a Suelen teve ou não um caso com o Benedito. Isso pouco importa. Hoje nós vimos 1 hora de pergunta pela acusação para a Suelen, tentando provar se ela teve um caso com o Benedito ou não. E o que é que está a julgamento hoje? Pouco importa. O que está sendo julgado hoje é o que o Kelvin fez no Benedito. Pouco importa se teve um relacionamento ou não. Eu nem indaguei eles, eu nem quero saber se teve. Todo mundo sabe aqui que Kelvin encontrou com Benedito, que Kelvin desferiu um golpe de faca em Benedito. É isso que está sendo julgado hoje. Não precisamos expor pessoas, expor intimidades, não. O réu é ele, a vítima é o Benedito. Respeito a dor do Benedito, do pai do Benedito, respeito essas famílias, que era muita dor. É muita dor até aqui. Não precisamos criar mais dor hoje. O que se fez hoje que foi criar dor, alimentar dor, reaviver dor, acusar pessoas, resgatar ódio, resgatar rancores, resgatar frustrações. Não precisa. O fato é claro. Kelvin desferiu um golpe de faca no abdômen do Benedito. O que se quer aqui é o quê? O que a lei reserva para isso? Qual a punição para quem assim age? Vai ser punido hoje. Vai ser responsabilizado pelo que fez. Mas no limite da lei. Pendurar em praça pública? Não. É por isso que existe um órgão acusador e um órgão julgador. Para que não haja vingança. A vingança é desmedida. A vingança é desmedida. Por que existe lei? Por que existe lei? Para que a vingança não prevaleça. A vingança é desmedida, ela é injusta. A lei busca se aproximar da justiça. É o que se quer. Então, houve uma ameaça, disse Benedito, não quero dizer que ele está mentindo, não sei, que houve uma ameaça. Benedito confirmou hoje. Kelvin disse que ia me dar um soco, mas que não queria me matar. Se quisesse me matar, já tinha feito mesmo. Quando foi a suposta traição? A suposta traição foi em maio de 2012. Maio de 2012. A agressão foi maio de 2013, 1 ano depois. Quer dizer, já poderia ter matado, né? Já poderia ter feito. Prometeu, por raiva, agredir. Alguma coisa justifica a agressão? Claro que não. Eu não queria justificativa para a agressão, Kelvin. Eu só queria entender a cabeça daquele piá de 18 anos. Nada justifica, né? Agredir uma pessoa não justifica. Não está pedindo legítima defesa. Agora sim, que nem o policial lá que eu estou defendendo lá, seu Paulo. Pô, o cara puxou a arma pro policial, o policial puxou antes e atirou. Pô, justifica. O policial justificou por que ele atirou numa pessoa. Ninguém está justificando, Edna, o que ele fez. A gente quer entender o contexto. Faz muito tempo, 8 anos, e hoje a gente julga o passado de um jovem e o futuro de um pai. Hoje a gente julga o passado de um adolescente e o futuro de um pai de família. Temos que ser justos. Se esperássemos pelas pessoas envolvidas, quem sabe iríamos pendurar ele em praça pública. Quem sabe seria olho por olho, dente por dente, mas não, a lei vai ser aplicada. A lei vai ser aplicada. Ele disse, ficou com a minha namorada? Não sabemos, mas falou que ficou, espalhou que ficou. Fui conversar com ele, após ver mensagens me chamando de neguinho da habitação, e é o termo que ele usa, vocês viram ali, piada habitação é um termo, né, doutora? Mas machucou ele, não justifica o que ele fez, só estamos entendendo, né? Piada habitação ofendeu, até 18 anos, ficou bravo, quer dizer, numa dessa até ficou com a minha namorada mesmo, ainda está espalhando que ficou com ela, quer dizer, está expondo minha namorada, está me humilhando, é vergonhoso, né?
saí falando por aí que ficou com a minha namorada, me taxando de corno. Foi gerando sentimentos. Aí fui conversar com o cara, tá me ameaçando? Cuidado para não morrer igual tua irmã morreu. Meteu minha irmã no meio, adolescência. Benedito errou em meter a irmã no meio, Benedito errou em trazer piá neguinho da habitação, Kelvin também errou em se machucar com essas palavras tolas. E um fato aconteceu. Não justifica. Mas aquele adolescente, aquele que tem 18 anos, se enraivou. Ficou com raiva. E quando teve o primeiro encontro com Benedito, infelizmente, assim agiu. Ruim para ele, que está sendo julgado hoje, e ruim para o Benedito, que ficou lesionado. Ruim para todo mundo. É aquilo que eu disse, não há anjos e demônios. Isso aqui é ruim para todo mundo. É ruim para o Benedito. É ruim para o Kelvin. É ruim para a Suelen, que está exposta. É ruim para todo mundo esse processo. Agora, pera lá, sejamos nós prudentes. Sejamos nós adultos. Sejamos nós honestos e justos. E vamos aplicar a lei? O que a lei que cabe a nós aplicá-la reserva para esse fato? Segue, por favor. Isso foi antes da facada, isso foi lá por 2012. Tá, mas só para esclarecer, essas mensagens chegaram ao teu telefone do número da Suelen? Não. Não? Ele chegou, o número da Suelen era outro. Veio um número estranho, que eu não conhecia, se passando pela Suelen. Só que eu percebi que não era a Suelen pelo jeito que ela estava conversando. E daí ele acabou confirmando, não, sou eu, Kelvin, mas eu quero te encontrar. Mas eu não, ele dizia que não queria me matar, só queria conversar comigo. Você viu? Num segundo momento, e Benedito confirmou isso hoje, depois Kelvin disse, eu não quero fazer mal para você, eu só quero conversar. Então, eles tiveram suas diferenças. Não é um fato extemporâneo, não é um fato fora de contexto, como nos parece. Vamos seguir, por favor. Tá? Quando ele veio para cima de mim, eu imaginei que ele fosse me dar um soco. E só que ele estava com a faca embaixo do moletom. Ele estava com o moletom, com um bolso de canguru. E daí aparentava que ele estava com as mãos no bolso, só que na verdade ele não estava com a mão no bolso, ele estava com a mão escondida pelo moletom e a faca também na mão. No que ele deu, pra mim na hora parecia que tinha sido um soco, só que tipo um soco com a parte do lado da mão, e na hora que ele tirou a mão, eu vi que ele estava com uma faca na mão. Porque daí eu na hora não sentia a facada, mas na hora que eu vi a faca na mão dele eu já percebi na hora que eu tinha levado uma facada. Daí eu coloquei a mão para tentar estampar o sangramento, e nisso a Sheila, ele pegou e saiu tipo correndo e desceu para quem vai pro Pronto. Esse é o fato que está sendo julgado. Ele me deu uma facada, eu não vi que foi uma facada, eu achei que ele veio me dar um soco, ele me deu uma facada, quando ele tirou a faca eu vi a faca, e o Kelvin saiu correndo. É esse o fato que se está a julgar. Por favor, vamos seguir. A Sheila foi a testemunha que também presenciou os fatos. É a única testemunha dos fatos, não tem outra. Ela no inquérito foi ouvida e ela disse também o que aconteceu. E o depoimento dela é idêntico, que afirma que presenciou quando o Benedito foi atingido por um golpe de faca, que recorda que nessa data estavam caminhando no centro, tendo ambos entrado na Galeria Augusta, momento em que um rapaz se aproximou e passou a chamar Neto, que Benedito se virou e o rapaz voltou a perguntar se ele era Neto, que quando confirmou o rapaz, perguntou se Benedito sabia sua identificação, tendo respondido que não, que o rapaz tinha as mãos no bolso, retirou desferindo um golpe contra a barriga de Benedito, que a declarante conseguiu ver que o rapaz tinha uma faca de serrinha na mão, tipo de cozinha, que após a agressão, o rapaz fugiu do local. Essa história da faquinha de cozinha que não é muito estranha. Porque hoje eu perguntei para Sheila o que ela viu. Ela falou, eu não vi. Quando ele tirou a mão do bolso, eu não vi nada. Quando ele deu com a mão, eu também não vi nada. Quando ele puxou a mão, eu vi a ponta de uma faca. Ela deve ter presumido que era uma faca de serrinha. Ah, mas o Benedito confirmou faca de serrinha. Benedito também nunca antes tinha dito a tal faca de serrinha. Provavelmente, ele sabe que o depoimento da Sheila tem a faca de serrinha e repetiu aqui. Mas nunca antes ele tinha dito a tal faca de serrinha. Excelências, que é uma faca, todo mundo sabe. Agora uma faca de serrinha não pode ser, sabe por quê? Kelvin
e Suelen estavam naquele dia passeando, comemorando um aniversário de namoro. Eles saíram, eles se abraçaram, eles se beijaram, eles estiveram próximos. Como é que Kelvin escondeu durante um dia inteiro passeando com a Suelen uma faca de cozinha? Ele não saiu por esse intento, está provado, ele não saiu caçar Benedito Neto. Ele encontrou e ele confessou o que fez. E isso não muda a gravidade, é só para mostrar que ele não estava preparado para aquilo. Aquilo aconteceu. Diminui a gravidade? Não, ninguém está passando a mão na cabeça dele. O fato é grave, ninguém está diminuindo a gravidade. A questão é, a história da faca de serrinha parece que eu saí de casa para encontrar. A promotora disse outra coisa, hoje ela falou que ele encontrou essa faca em algum lugar, que me parece ainda mais estranho. Encontrou onde? Chegou num bar e falou, tem uma faca aí? Não, ele falou, não, eu tinha um canivete comigo, eu não dava com canivete. Confessou, ele está confessando o erro, ele está confessando o crime. Vamos lá. Ela foi ouvida também, vou avançar, ela já foi ouvida em outra audiência. E nesse caminho que a gente entrou na Galeria Augusta para sair lá para ir para o pronto-socorro, isso veio o Kelvin. Aí ele veio pelas nossas costas, o que eu acredito que ele já estava procurando o Neto. E daí ele perguntou pro Neto, ele disse assim, você que é o Neto? Daí o Neto disse, sou eu. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou pro Neto. O Neto disse que não. No início ele deu um soco no estômago, o que me pareceu um soco na hora, mas depois é que eu fui ver que tinha sido uma facada. Então ele deu um soco depois que eu fui ver que foi uma facada. Ela não viu a faca. De que forma que ele anunciou que daria uma facada ou ele simplesmente deu a facada? Ele perguntou se ele era o Neto. Ele disse que sim e perguntou se o Neto sabia quem ele era. Ele falou que não. E nisso ele só chegou perto, ele foi prensando o Neto na parede ali da galeria, bem no começo da galeria, e ele tirou a mão do bolso e levou a mão à direita. Por isso que eu achei que era um soco até, mas um soco baixo, né? Dava pra ver que ele tinha uma faca quando ele abordou o Neto? Só deu de ver depois. No momento achei que podia ser uma soqueira ou qualquer coisa. Depois que eu perguntei o que tinha sido uma facada. Mas no momento ele estava coberto, ele estava com o moletom por cima das mãos, ele estava com a mão no bolso. Perfeito, senhores. Então, ela diz, não deu pra ver a faca, eu achei que era uma soqueira. Soqueira deve ser soqueirês. Soqueira. Depois eu perguntei, e hoje ela disse aqui pra gente, depois no hospital me falaram que era uma facada. O que a Sheila falou aqui hoje? No hospital me falaram que foi uma facada pelo corte, tudo bem. Agora nós estamos julgando o quê? Esse fato. Já está muito claro o que aconteceu. Mas por que o Kelvin ele está aqui hoje? Porque houve uma denúncia. O que é isso? O Ministério Público é um órgão legitimado a acusar. O Ministério Público olha um fato e fala, esse fato aqui merece processamento. E descreve o fato na denúncia e traz a pessoa a julgamento. O que a acusação vem dizendo nesse processo? Olha só, o Ministério Público diz o seguinte, que no dia 6 de maio de 2013, por volta das 5h30, no interior da Galeria Augusta, situada na rua tal, o denunciado Kelvin, com consciência e vontade e manifesto ânimos necandi é vontade de matar, motivado por motivo torpe mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, deu início a um ato de matar Benedito Camargo Neto, o que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O que o Ministério Público diz aqui? Que o Benedito só não morreu porque Kelvin não conseguiu matar. Nós estamos diante de um processo que é uma tentativa de homicídio. O Ministério Público está dizendo, Benedito não morreu porque Kelvin não conseguiu matar Benedito. É isso que a acusação está falando. Benedito só não morreu porque o Kelvin falhou. O Kelvin não conseguiu matar Benedito. Segue, por favor. Entretanto, todavia, o Ministério Público, ao fundamentar a tentativa de homicídio, fundamenta um crime de lesão corporal. E eu vou mostrar, e eu vou provar. Olha só, ato contínuo, o denunciado Kelvin, surpreendendo a vítima, sacou a faca que trazia consigo e, com manifesto ânimos necandi, desferiu-lhe uma facada na região supraumbilical, em cima do umbigo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo tal, as quais provocaram a vítima
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Estão vendo? O Ministério Público disse que o Kelvin causou lesões corporais na vítima e que dessas lesões corporais houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Passa, por favor. A lei diz que isso é lesão corporal. Olha o que a lei fala. A lei fala que existe o crime de lesão corporal quando há incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. O Ministério Público descreve um crime de lesão corporal e pede condenação por tentativa de homicídio. Olha lá, crime, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal de natureza grave, que é o que aconteceu. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Foi o que aconteceu. A lei diz exatamente esse fato. A lei reserva exatamente um artigo para este fato posto a julgamento. Nós estamos diante de um crime de lesão corporal. Mas Jeffrey, por que é que o Kelvin veio a esse plenário? Porque até aqui negou o que fez. Se tivesse na delegacia dito a verdade, certamente não seria um tribunal do júri. Certamente o Ministério Público teria denunciado, quem sabe, por lesão corporal grave. Como mentiu, errou, mal orientado, como mentiu, o processo acabou aqui. Se tivesse contado a verdade desde o início, eu disse isso para a família dele, se tivesse sido honesto e falado a verdade desde o início, a justiça tinha sido feita já há muito tempo para o Benedito, e a justiça já tinha sido feita aqui também. Só há derrotas aqui hoje. 8 anos o Benedito espera por justiça, 8 anos o Kelvin também espera pela correta aplicação da lei. A lei reserva o artigo 129, parágrafo 1º a este fato. Segue, por favor. Para ser tentativa, tinha que ser assim, ó. O que é um crime tentado? Quando que eu estou diante de uma tentativa? Artigo 14, inciso 2. Disse o crime tentado quando? Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu vou explicar. Eu inicio a execução. Eu começo a puxar o dedo do gatilho do meu revólver. Pum! Dou o primeiro tiro. Iniciada a execução. A vítima não morre por circunstâncias alheias, ou seja, porque eu não consegui matar. A acusação fala, Benedito não morreu porque Kelvin não conseguiu matar. Isso seria tentativa. Excelências, não estamos diante de uma tentativa de homicídio. Se Kelvin quisesse ter matado Benedito, Benedito teria morrido. Por quê? Eu perguntei ao Benedito e eu perguntei a Sheila. Benedito, alguém te defendeu? Não. Benedito, você se defendeu? Não. Benedito, tinha alguém próximo? Não, a gente estava sozinho. A Sheila disse, eu não tinha condições físicas de defender o Benedito. A Sheila estava doente, ela nem tinha como interferir. Quem estava armado ali era o Kelvin com a faca. Eu falei, Kelvin, se você quisesse ter cortado o pescoço do Benedito, você teria conseguido? Claro. Ninguém gritou por socorro, ninguém interveio. Excelência, isso não é tentativa de homicídio. Benedito não morreu porque Kelvin não quis matá-lo. Benedito não morreu porque Kelvin não quis matar. O que poderia ter feito? Sheila disse que Kelvin pressionou o Benedito contra a parede, lembra? Deixou o Benedito sem escape e deu uma facada e saiu correndo. Ele poderia ter dado várias estocadas. Ou se quisesse matar. Isso aqui é um julgamento, isso aqui é um plenário do Tribunal do Júri. Me perdoem expor dessa forma os fatos, mas hoje nós estamos julgando um fato. A lei reserva para esse fato que eu já mostrei. Tentativa de homicídio é, tentou matar de todas as formas que tinha à disposição. Utilizou de todos os meios para matar e não conseguiu. Deu todas as facadas que podia, em vários ângulos. Deu estocadas rápidas.
Utilizou todos os meios que tinha à disposição para matar e não conseguiu matar. Benedito, não estou diminuindo a gravidade do fato. Eu estou dizendo, não é tentativa de homicídio. Benedito nem caiu ao chão. Benedito foi andando para o hospital. Benedito não gritou. Benedito não pediu socorro. Ninguém separou. Benedito não morreu porque Kelvin desistiu. Ele se arrependeu. Ele caiu no seu consciente e falou: que burrada que eu fiz. Ele falou aqui, na hora que eu dei a facada eu já me liguei. O que eu fiz? Dominado pela raiva, dominado por sentimentos que só ele sentia, a gente não tem como sentir hoje, ele errou. Agora, vamos colocá-lo atrás das grades por homicídio qualificado? Tentativa de homicídio qualificado. Sabe qual é a pena para o crime de tentativa de homicídio? É a mesma do homicídio consumado. 12 a 30 anos, é um crime hediondo. Aí, por ser tentado, vai ter uma diminuição. Não dá para saber quanto a juíza vai diminuir. É ela que vai aplicar a pena. Mas a pena parte de 12 anos. Qualquer pena acima de 8 anos é cadeia. Passa. Excelências, por que o Ministério Público diz que é tentativa de homicídio? O Ministério Público não fala. O Ministério Público não fala que alguém separou, que alguém interveio. Não, o Ministério Público diz o seguinte: quer tentativa de homicídio? Isso aqui é denúncia. Nós estamos aqui hoje porque essa é a primeira peça do processo. O processo começou com essa peça aqui, que o Ministério Público fez. O denunciado Kelvin somente não conseguiu alcançar o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, pois se evadiu do local temendo a responsabilização penal. Momento em que o ofendido Benedito recebeu pronto atendimento, sendo socorrido por Sheila e encaminhado ao atendimento médico. Pera, vamos ver isso aqui. Ele fugiu do local temendo por responsabilização penal? Ele nunca pensou nisso, ele foi de cara limpa. Se ele temesse por responsabilização penal, ele não tinha pego ali o Benedito. Era um local ermo, era um local separado, era de surpresa. Não era ali, numa galeria. Ele não pensou para agir, ele agiu dominado pela raiva. Menino, vai pagar pelo que fez, mas tentativa de homicídio não é, é uma lesão corporal. E lesão corporal de nome grave, é grave o que aconteceu. Artigo 129, parágrafo 1º, lesão corporal grave. Para ser tentativa, ele tem que ter falhado. O Ministério Público diz que ele fugiu. Pera lá, nem o Ministério Público diz que ele falhou. Nem o Ministério Público diz que ele falhou. O Ministério Público diz que ele fugiu. E que recebeu pronto atendimento porque foi socorrido pela Sheila. Ele não foi socorrido pela Sheila. Ele não foi socorrido pela Sheila. Ele foi caminhando acompanhado da Sheila para o hospital. Ele recebeu atendimento 20 minutos depois. Excelência, nessa nossa caminhada de advocacia criminal, só faço isso da vida, a gente acaba se deparando com alguns casos, alguns estudos. Eu gosto muito de medicina legal, perícia, balística, esse tipo de coisa. Excelências, uma pessoa que tem um órgão vital atingido e tem uma hemorragia, uma pessoa que tem uma hemorragia, ela perde a consciência em 1 minuto e morre em até 5 minutos. Por que pessoas morrem? Um baleado morre, um esfaqueado morre, por quê? Por perda de sangue. É por isso que pessoas morrem. Elas perdem sangue e têm um choque hipovolêmico. Ou seja, perde pressão e acaba morrendo. É por isso que pessoas morrem. Quem está com uma hemorragia em um órgão vital, desmaia em 1 minuto, perde a consciência em 1 minuto, em até 5 minutos morre. Se ele demorou 20 minutos para ser atendido e foi caminhando ao hospital, significa que passou longe de ter morrido. Não teve uma hemorragia. Não estou diminuindo a gravidade da conduta. Eu só estou dizendo, não podemos colocá-lo atrás das grades por 5 ou 10 anos dizendo que ele tentou matar alguém. Ele poderia ter matado. A questão é, o Ministério Público diz que é tentativa de homicídio, mas não prova como que ele falhou. Para ser tentativa de homicídio, o autor da conduta tem que ter falhado. Ele nem utilizou tudo que tinha à sua disposição. Ele poderia ter cortado o pescoço, dado várias facadas. Não fez, ele disse aqui, eu errei.
Eu dei a primeira facada, me arrependi e saí correndo. Passa, por favor. Excelências, outra coisa. Sheila nem tinha como socorrer alguém, né? Lembra que ela estava debilitada? Ela disse. Excelências, o processo traz prontuários médicos. Vamos ao processo. O que o processo vai dizer? O processo diz o seguinte, vamos lá. O processo, dá um zoom pra gente, por favor. Isso aqui é um laudo de um perito. Isso aqui é um laudo de um perito. Eu não estou diminuindo a gravidade do fato. Eu só estou mostrando que tentativa de homicídio não é. O perito disse, quesitos do perito. Se resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? Resposta, sim. Sim. Lembra? Lesão corporal grave, porque uma pessoa fica incapacitada por mais de 30 dias pela lesão corporal. Aí pergunta ao perito, resultou debilidade permanente, perda ou inutilidade de um membro, sentido, órgão ou função? Ou seja, a faca não pegou o estômago? Houve uma perda ou inutilidade do estômago? Ele perdeu alguma função ou algum sentido? O perito respondeu o quê? Não. O estômago funciona perfeitamente. Perguntaram ao perito se resultou em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente? O perito respondeu o quê? Não. Mas ele tem uma lesão. Ele tem uma marca de uma lesão corporal. Isso é comum de uma lesão corporal. Por isso que esse advogado pede que ele seja responsabilizado pelo que fez. Ninguém está passando a mão na cabeça dele, não. Eu falei, cara, eu vou te defender. Mas você vai confessar o que fez e nós vamos pedir a correta aplicação da lei. Ele fala, é isso que eu quero. Será responsabilizado hoje, mas pelo que fez. E tentar matar, ele não tentou, porque ele não chegou a falhar. Ele lesionou. E está respondendo pela lesão que praticou. Vamos seguir. Para não ter nenhuma infecção, alguma coisa. Alguma sequela? Sequela física, só mesmo a marca da cirurgia mesmo. Sequela mesmo não teve. Depois desse dia, daquela ligação, algum contato do Kelvin? Não. Até hoje? Até hoje não teve mais nenhum contato. Obrigado. Excelente. Alguma debilidade permanente? Alguma incapacidade? Não. Só a marca. Horrível conviver, Benedito, com essa marca. Realmente. Mas debilidade não teve, incapacidade não. Kelvin procurou novamente o Benedito? Não. Se quisesse matar, falhou na primeira vez, vai tentar de novo, né? Quem quer matar, busca o resultado. Nunca nem procurou, nunca ameaçou. Nunca mais te procurou, Benedito? Não, nunca mais me procurou. Claro, ele disse hoje, eu me arrependi do que fiz. Por isso que eu saí correndo. Por favor. Excelências, um médico analisou o Benedito. Lembra que eu falei quem tem hemorragia acaba morrendo? 20 minutos, demorou 20 minutos para ser atendido com hemorragia, poderia ter morrido. Só que um exame de sangue mostrou que o Benedito não teve hemorragia. Olha só os parâmetros do hemograma. Eritrograma. Eritrócitos. Ele tinha 4,78. Quanto que é o normal? 4,3 a 5,9. Ele estava nos parâmetros no exame de sangue. Ou seja, ele não tinha hemorragia. Ó, hemoglobina, parâmetros 13 a 16, ele estava em 13. Hematócrito, parâmetros 39 a 55, ele estava em 40. O exame médico nos prova que ele não teve hemorragia. Jeffrey, mas o que isso muda? O que isso muda? Mostra que o Benedito não falhou. Mostra que o Kelvin não falhou. Kelvin sequer quis matar. Jeffrey, mas ele golpeou. Sim, ele golpeou. A lei reserva lesão corporal. A lei já diz qual artigo se aplica à conduta dele. É só isso que eu peço, a correta aplicação da lei. E não vai prescrever. É mentira. Não vai prescrever. É punido, a pena não é baixa. É uma lesão corporal grave. Não prescreverá.
A pena continua sendo grave. A questão é, a gente não colocará ele atrás das grades. Ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica, vai ficar monitorado, vai ter que indenizar financeiramente a vítima, terá outras punições. Vai ser punido, desgraçou a vida. Essa é a verdade. Desgraçou a vida também. Vai carregar para sempre uma condenação, perdeu a primariedade, vai ser preso por um tempo até eventualmente conseguir um direito a uma tornozeleira. Vai preso sim se condenado hoje. Até conseguir um direito de tornozeleira vai ficar preso. Desgraçou a vida. O que eu não quero é, o que a gente não pode é vingança estatal ou vingança privada. E aplicar de forma incorreta a lei. Tentativa de homicídio é esse menino, esse pai de família preso por pelo menos 5 anos atrás das grades. Agora, será que ele merece ficar preso por uns 5 anos atrás das grades? Será que ele merece isso? Por quê? Eu não sei se as condutas do Benedito, nos permitem sermos vingativos, nos permitem sermos justiceiros. O próprio Benedito não acha que houve tentativa de homicídio. Isso aqui é a rede social do Benedito Ask. Eu mostrei hoje. Esse é o Benedito, gente. 4 meses atrás, isso significa, ela printou em dezembro, de 2013, 4 meses antes era agosto. Agosto são 2, 3 meses depois do fato. 2 meses depois do fato, o Benedito estava rindo na rede social sobre o fato. Será que a gente pode aplicar de forma incorreta a lei para fazer uma vingança, colocando ele 5 anos atrás das grades, se nem o Benedito leva a sério esse fato? Tipo, eu só me apoiei na minha amiga, daí fomos para o hospital, que é na rua de cima, só que eu estava super bem, tranquilo, ele foi tranquilo para o hospital, nem assustado. Ela estava mais assustada que eu. Riu 2 meses depois. Por isso eu falo, excelências, vamos hoje aplicar a lei corretamente. A lei reserva para esse fato o artigo 129, parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave. Benedito, ainda assim, vamos lá. Nossa, cara, como tu foi levar uma faca, não saiu correndo? Novamente ele ri. Eu estava com uma amiga, nem vi a faca. Só me liguei depois que ele tinha dado. Eu achei que ele fosse me dar um soco e tal. E no fundo eu até ia deixar ele me dar um soco, porque, peguei a namorada dele. Ele continua usando esses termos, de peguei. Pelo jeito, para ele, mulher era um objeto. À época, hoje ele deve ter mudado. Eu perguntei para ele, hoje você iria expor aquelas mulheres como você expôs há 8 anos? Ele falou, hoje eu não faria a mesma coisa. É a mesma resposta do Kelvin. Hoje você teria dado uma facada no Benedito? Não, com certeza hoje eu não faria a mesma coisa. Os dois estão arrependidos. Olha lá. Peguei a mina dele quando eles estavam brigados, mas peguei. Só que eu nunca imaginei que ele fosse me dar uma facada, senão eu tinha saído correndo. Passa, por favor. Aqui ele expõe nome de mulheres. Aqui a gente mostrou várias vezes, que ele não tem medo de trazer a Suelen Ribeiro. Ele não tem medo de falar do caso. Ele não tem medo do Kelvin, ele nunca teve medo do Kelvin. 7 meses, isso aqui é antes do fato. Porque 1 mês antes do fato. 1 mês antes do fato. Benedito estava colocando em rede nacional de computadores, rede mundial de computadores, o nome da Suelen Ribeiro. Quais meninas você já ficou e ficaria de novo? Tá lá, Suelen Ribeiro. 1 mês antes do fato, ele estava divulgando que havia ficado com a Suelen Ribeiro. E hoje aqui diz que já tinha medo do Kelvin antes dos fatos. Se tivesse medo, não estava expondo a namorada dele, não estava expondo o casal a vexame público. Não tinha medo, coisa nenhuma. Ele não merece o descumprimento da lei por vingança. Os dois merecem a correta aplicação da lei.
a correta aplicação da lei ao Benedito e a correta aplicação da lei ao Kelvin. Passa, por favor. O que é o ESC? Tanto perguntar hoje, o Google fala o que é esse ESC. O Google diz, é uma rede social de perguntas e respostas. Lá é possível responderem e questionar anonimamente ou não, amigos e também desconhecidos. A rede é muito semelhante a uma outra rede lá. Tá? Então pessoas usavam essa rede para fazer o que ele fez ali. Vamos lá, segue. Vamos lá. Excelente. Aqui é a página do Benedito. Ele tem uma página de piada. Na foto seguinte, a gente vê que o caso virou piada para ele. O Benedito merece a correta aplicação da lei e o Kelvin também merece a correta aplicação da lei. Dai a César o que é de César. Nós, na condição de juízes hoje, não podemos alimentar uma vingança privada nem uma vingança estatal. Compete a nós, em busca da justiça, a correta aplicação da lei. É isso que esse advogado pugna. Vamos seguir. Excelências. Benedito disse que temia ao Kelvin. Já vimos que não temia. Um mês antes dos fatos, estava expondo a Suelen na internet. Eu fiquei com a Suelen. E olha como que 2 meses depois do fato, ele escreveu para uma pessoa que ele imaginava que era o Kelvin e nem devia ser o Kelvin. 2 meses depois do fato. Tu trabalha na Viaplan? Perguntaram para o Benedito. Ele respondeu, trabalho sim. Se for você, Kelvin, vá se foder. Você já me deu uma facada, me deixa em paz, babaca. Se Kelvin tivesse tentado matar Benedito ia temer a Kelvin. Ele ia ter medo da pessoa que tentou matar. Segue, por favor. Então, excelências, o que a lei reserva aqui? A lei reserva esse artigo. Olha só, estou caminhando para o fim. A lei reserva esse artigo. Artigo 15 do Código Penal diz o seguinte, ó. O agente que? O agente é aquele que pratica uma conduta. A lei chama de agente. Aquele que age, aquele que pratica a conduta. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O que a lei diz aqui? Aquele que age, mas desiste de prosseguir, só responde pelo que fez. O que esse artigo quer dizer? Aquele que age e desiste de prosseguir, ou seja, poderia prosseguir, tinha outros meios à sua disposição para buscar o seu intento e desiste, só responde por lesão corporal. A própria lei diz, não diz é desistência voluntária. Eu desisti de prosseguir na execução. Eu dei a primeira facada. Eu poderia dar mais facadas, mas eu desisti de prosseguir. Voluntariamente, ou seja, ninguém me parou. Foi o que aconteceu. Ele dá a primeira facada, poderia dar outras? Poderia, mas desistiu de prosseguir. E voluntariamente, ninguém o impediu de prosseguir. Ele saiu correndo. A lei diz que neste caso, só responde pelos atos já praticados. Qual ato praticado? Lesão corporal. Então veja, a acusação traz na denúncia elementos da lesão corporal. A acusação traz na denúncia circunstâncias do crime de lesão corporal grave. A acusação fundamenta a sua denúncia em elementos e circunstâncias da lesão corporal grave. Lesão corporal descrita nos laudos traz, que causaram incapacidade permanente, causaram incapacidade por mais de 30 dias e perigo de vida. Foi o que aconteceu. Lesão corporal grave. Artigo 129, parágrafo 1º. E o artigo 15 diz, aquele que pode prosseguir, pode dar várias facadas, pode cortar o pescoço, tem um revólver com 5 tiros, dá um tiro e para de atirar, poderia ter dado mais 4, tinha 5. Aquele que desiste de seguir, aquele que desiste de prosseguir na execução, responde só pelo que fez. Esse artigo 15 afasta a tentativa de homicídio. A finalidade desse artigo, a razão de existir desse artigo é afastar a tentativa de homicídio para aquele que desistiu voluntariamente. É exatamente o que aconteceu. Eu não estou pedindo aqui misericórdia, eu não estou pedindo clemência,
eu estou pedindo a correta aplicação da lei. A lei diz, aquele que pode prosseguir, mas desiste voluntariamente, só responde por lesão corporal. Neste caso, afasta-se a tentativa de homicídio. É por isso, excelências, que não estamos diante de uma tentativa de homicídio. Condená-lo por tentativa de homicídio é injusto. É injusto. É ilegal. Não devemos ser justiceiros, devemos aqui hoje na condição de juízes fazer justiça. Eu só peço aqui muito respeitosamente a correta aplicação da lei. E é nesse sentido, inclusive, que os livros dizem e que a própria jurisprudência diz. Por isso eu passo a palavra ao meu sócio, amigo, irmão, doutor Redrix Lamarques, que vai prosseguir na explanação